Conselho Consultivo de sexta-feira, 1 de abril, o dia em que os portugueses sabem mais verdades do que ontem. Os portugueses vão voltar às urnas a 5 de junho. 8 dias depois de José Sócrates ter pedido demissão, o presidente Cavaco Silva aceitou-a. O país acorda hoje sem governo, mas com a garantia de que o de gestão tem plenos poderes para negociar a ajuda externa. Mas o governo, já em gestão, ignora as palavras do presidente e reafirma não ter essa legitimidade. É com este braço de ferro que Portugal vai entrar em campanha eleitoral. Cavaco pede responsabilidade, verdade e rigor. Este não é o tempo de vender ilusões ou utopias, disse. À incerteza política junta-se, no entanto, a económica. Com ratings próximos de lixo, juros a chegar aos 10%, os mercados continuam à espera que Portugal peça ajuda para respirarem de alívio. Esperam-nos 2 longos meses até às eleições. Alguns analistas apostam que nos próximos 15 dias Portugal entra em bancarrota. Outros acreditam que a ajuda externa chega já este fim de semana. É esta conjuntura que aqui vai ser analisada, com a ajuda de Nuno Gaioso Ribeiro, Paulo Marcelo e Tomás Vasques. Muito bom dia a todos por estarem neste Conselho Consultivo. Comece por si, pelo discurso do Presidente. Que sentimento lhe ficou? Eu achei que globalmente foi um ótimo discurso. E devo dizer 2 coisas. A primeira, é muito importante para nós, cidadãos e para o país, nesta altura, preservar a referência que constitui o Presidente da República, porque no conflito político que vamos assistir durante a campanha e nos tempos próximos do que pode suceder no pós-eleitoral, o Presidente vai ter uma função muito relevante e sobre a qual a sua autoridade constitucional, que já tem, mas também a sua autoridade sobre os cidadãos, é muitíssimo relevante. E acho que ontem o Presidente teve bem. Do ponto de vista discursivo, passou as mensagens que eram importantes, passou mensagens muito relevantes, quer ao Governo, quer à oposição, isto é, também não deixou de passar algumas mensagens à oposição. Resta saber se essas mensagens vão ser ouvidas, foram certamente, mas serão compreendidas, interpretadas e serão consequências. Aparentemente não, num dos pontos, que foi o Presidente, dentre das várias mensagens que deixou, eu acho que há 2 ou 3 que devia realçar. A primeira, a de que a campanha deve ser feita com muitos escrúpulos e com muito rigor sobre aquilo que pode ser prometido e sobre aquilo que pode ser cumprido, dada a situação do país, e isto é muitíssimo importante, porque esta campanha vai ser duríssima, do meu ponto de vista, duríssima. E a segunda nota tem que ver com aquilo que o Presidente considera ou que interpreta como sejam as funções de um governo em gestão e sobre o alcance das medidas que esse governo pode tomar num contexto absolutamente atípico e extraordinário, que justificará que algumas medidas possam ser tomadas que não poderiam em circunstâncias normais, isto é, novamente, o pedido de apoio externo. E acho que essas 2 mensagens são muitíssimo relevantes. Antes de entrarmos no detalhe dessas mensagens que foram enviadas à oposição e também ao Governo, Tomás, gostava de lhe perguntar se escutou com atenção o Presidente e se acha que ficou ali um verdadeiro apelo nacional. Sim, um apelo nacional ficou. Aliás, pelo que o Nuno acabou de dizer, que fez uma síntese do discurso, tenho dúvidas que aquele apelo tenha consequências ao nível prático durante esta campanha eleitoral. Está muito agudizada, está muito crispada o debate político, sobretudo entre os 2 maiores partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Está muito crispado o discurso político e o debate político e, por outro lado, no pós-eleitoral, tenho também muitas dúvidas sobre os consensos alargados que o Presidente sugeriu. Antes de irmos ao pós-eleitoral, eu gostava ainda de lhe perguntar, Paulo, também, se acha que o Presidente devia ter ido mais longe num consenso, tentar um consenso ainda na atual legislatura? Enfim, correm informações, não confirmadas, obviamente, que o Presidente terá tentado convidar Jaime Gama para liderar um governo, enfim, com base na atual distribuição de forças da Assembleia da República, mas que isso terá sido infrutífero. Enfim, o Partido Socialista, liderado por José Sócrates, terá recusado essa solução mais ou menos consensual. Enfim, obviamente que isto não está confirmado, mas parece que nas conversas havidas pelo Presidente da República com os líderes partidários, enfim, com a descrição que estas coisas têm de ter, terá havido essa tentativa, mas rapidamente se terá chegado à conclusão que isso não era possível e, portanto, a única solução foi realmente dissolver a Assembleia da República e marcar novas eleições, tal como resultou, aliás, de uma deliberação unânime do Conselho de Estado de ontem. Confirma estas informações, Tomás, ou não sabe? Não, dos próprios partidos, mas o Partido Socialista tem os seus órgãos próprios de legitimidade eleitos democraticamente no interior do partido. Sim, era muito complicado. Era uma solução completamente descabida encontrar por cima dos órgãos estatutários e democraticamente eleitos no interior do partido
mesmo vindo de uma sugestão do Presidente da República, era completamente descabido sugerir ao partido uma outra personalidade que... Mas, Tomás, descabido não seria. Eu Descabido. Aliás, reconheço que seria difícil, uma vez que o secretário-geral do Partido Socialista acabou de ser eleito com 93% dos votos. Mais descabido ainda mas parece. Se houvesse acordo da parte do Partido Socialista, através dos seus órgãos legítimos, para escolher Jaime Gama, a segunda figura do Estado, uma figura, enfim, relativamente consensual, tanto à esquerda como à direita, para liderar um governo que poderia durar 2 anos e, portanto, ajudar o Portugal a atravessar esta crise, este período mais turbulento, enfim, não seria uma solução descabida, porque às vezes falamos muito de E qual é a vossa opinião consenso real de sobre soluções. essa possibilidade? Só uma coisa, Eu acho que é uma matéria muitíssimo importante, que é a mensagem do Presidente não se vai esgotar ontem nem nesta campanha. Porque é uma mensagem de facto relevante, ou seja, há um conjunto de medidas que vão pressupor ou pressupõem um acordo nos partidos do arco de poder para poderem ser implementadas como forma de saída desta crise. Ou melhor, estamos num contexto, só que um pequeno parênteses, estamos num contexto recessivo com um país que, números redondos, ganha 100 ou produz 100, gasta 110 e deve 100. E, portanto, nós temos 2 movimentos, ou 3, que temos que fazer. Um é que temos que começar a gastar menos do que aquilo que produzimos e o segundo é que temos que usar esse excedente para ir pagando a nossa dívida. E por isso mesmo, E nessa perante altura esses estamos a números, precisar de mais dívida. perguntava eu, Não. porque têm sido direcionadas as mais variadas críticas também ao Presidente da República, ainda que com essa a responsabilidade sobre a segurança e a calma necessária para um país O Presidente nesta tomou altura. uma atitude que o protege muito, que foi... aparentemente teve uma intervenção ligeiramente neutral. Os partidos também precipitaram muito a tomada Mas de o país posições não e pedia outra extremaram. posição, Nuno. E eu acho que vai ser preciso um governo de alguma consolidação do chamado Bloco Central. O que é que acontece? Eu acho também. Não, Tomás. Eu acho também, mas deixe-me dizer, eu acho também que não estão neste momento, não existem condições para fazer isso. E por isso é que eu acho que a mensagem do Presidente é importante para além desta campanha. Porquê? Porque deixe-me dizer 2 coisas. Desta campanha vão resultar uma de 2 coisas. Ou há um partido que ganha e tem uma maioria absoluta, e mesmo assim vai precisar de acordos pontuais sobre um conjunto de temas para poder fazer alterações grandes, por exemplo, para fazer uma reforma constitucional. Ou há um partido que ganha e que não tem essa maioria absoluta. E isso provavelmente vai ter um reflexo interno nos partidos, que é a demissão ou a substituição do líder do partido perdedor. Ou seja, o mesmo que poderia acontecer antes das eleições. E eu acho também que uma das obstáculos hoje a que haja um entendimento entre os 2 partidos relativamente a um conjunto de questões muito importantes para os portugueses são as lideranças. Ou seja, não tenho dúvidas nenhumas de que quer a liderança do Partido Socialista, quer a liderança do Partido Social Democrata e a forma como extremaram as posições neste passado mais recente são impeditivas de uma tentativa ou de um esboço de um acordo político para Portugal nos próximos 3 anos. Ao contrário, portanto, estamos num campo de realpolitik, ao contrário até do sentimento dos cidadãos. Eu acho que as pessoas estão absolutamente cansadas numa situação de emergência nacional e de uma situação de uma gravidade extrema de andar este ping-pong Precisamente, e por isso recorrente entre os partidos. a pergunta era mesmo portanto, essa, e era para vocês de espírito aberto dizerem se, efetivamente, nesta situação de emergência nacional, em que os portugueses, muitos deles, não quereriam estas eleições, se não valeria a pena ter havido todos os esforços possíveis para Então, um entendimento na nesse atual. sentido, Eu acho Presidente que a questão do Em Bloco vez de ir Central, para eleições. a questão de um governo de o salvação Bloco Central nacional, não tem que implicar, Paulo, já agora só um parênteses, necessariamente a participação dos 2 partidos no mesmo governo. Tem que ver com um entendimento político sobre um conjunto de medidas, independentemente do governo ser composto ou não por pessoas de ambos os quadrantes ou por pessoas de um âmbito mais alargado. Enfim, eu para já acho curioso, à medida que o Partido Socialista vai descendo nas sondagens, mais pessoas da área da política à esquerda começam a falar de um governo de salvação nacional, da necessidade de entendimentos políticos entre os 2 partidos. Agora, vamos ser claros, para isso resultar era preciso haver um programa comum, ou seja, haver um conjunto de ideias onde ambos os partidos estivessem de acordo. Ora, infelizmente isto não acontece. E, portanto, é utópico pensar que poderia existir um governo com um mínimo de eficácia que pudesse funcionar sem haver algumas ideias, algum projeto comum entre os 2 maiores partidos. Mas isso vai Senão ter era que existir transformar, depois das eleições era ou não, se não transformar, houver uma maioria deixe-me absoluta? só explicar isto porque as pessoas percebem desta forma, era transformar o Conselho de Ministros numa Assembleia da República. Ou seja, aquilo que é a discussão política normal da Assembleia da República, de um órgão colegial onde estão representantes dos portugueses, que são os deputados, era levar esse tipo de discussão para um Conselho de Ministros. Ora, um Conselho de Ministros tem de ser um órgão executivo, um órgão eficaz,
uma concordância genérica relativamente aos objetivos, relativamente a um programa que se pretende aplicar de uma forma rápida e eficaz, sobretudo em momentos tão difíceis como os que vivemos Estás a agora. assumir que esse acordo pressupõe uma partilha de poder, primeiro. E segundo, que não pode ser Mas antes disso restrito há um projeto. a um conjunto de áreas, Não há um reforma de projeto Estado, comum. justiça, segurança social, etc. A um conjunto de áreas em que é fundamental, mantendo-se a divergência política normal. E ainda assim, eu Tomás, acho muito também. curioso, porque, repara, quer o PSD, só uma coisa muito, muito breve, quer o PSD, quer o PS, são aquilo que se chama catch-all parties, e são partidos cuja sua estruturação ideológica nuclear diverge muito consoante as lideranças. Diverge muitíssimo e, portanto, a existência desse núcleo ou não hoje não quer dizer que daqui a 15 dias, estou a falar em sentido figurado, mas daqui a 6 meses, esse núcleo não possa existir. E, acima de tudo, que haja um núcleo que seja um núcleo de consolidação financeira estrutural, que até pode ser um núcleo quase imposto por fora. Eu ia um pouco mais atrás, até porque, em relação aqui a uma intervenção do Nuno, este mês, o mês de março de 2011, é de facto um mês negro na política portuguesa, e na economia e nas finanças. E tudo começou no dia 10 com o discurso do Presidente. O Presidente, com aquele discurso, o discurso da tomada de posse, não procurou, porque as eleições, a crise política que se abriu a partir desse discurso, teve início nesse discurso, foi aberta no momento menos oportuno para Portugal, ainda por cima com um Conselho da Europa preparatório no dia 12 e o definitivo a 24 e 25. E o Presidente inicia o processo de abertura da crise política com o discurso da tomada de posse. Ele, aí, o Presidente da República, não cota de serviu como responsabilidade ou não? catalisador, mas como desagregador e deu o pontapé de saída para a crise, porque é só no dia 11 é a moção de censura do Bloco de Esquerda, no dia 12 é a apresentação do PEC 4 e a demissão do Primeiro-Ministro veio na semana seguinte e, a partir daí, o agravamento da classificação das notações sobre Portugal e a crise política completamente aberta. Portanto, o Presidente da República não tinha a oportunidade, do início do seu segundo mandato, ter tido a visão política que integrasse a multiplicidade de fatores em jogo num momento difícil e que permitisse levar este governo com as medidas necessárias e nas condições internacionais em que estava a ser negociado até pelo menos ao fim de 2011. E o Presidente aí não teve essa capacidade política e agregadora, antes pelo contrário.